A palavra continua facultada aos vereadores inscritos. Vereadora Rudilene. Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que ainda nos prestigiam. Bom, gostaria de começar meu pronunciamento fazendo um agradecimento a Deus, porque em quase 2 anos de mandato, meu primeiro requerimento foi atendido pela Secretaria de Obras. Isso é digno de um agradecimento a Deus. Não agradeço ao secretário de Infraestrutura, porque eu acho que ele está cumprindo a obrigação dele. Então, não merece meu agradecimento, merece parabéns, você cumpriu sua obrigação. Né, que se trata da construção da ponte da escola lá do Cutajumiri. Né, e, inclusive com a balsa flutuante, estamos acompanhando lá o andamento da obra. Enfim, uma luta de quase 8 meses, mas, enfim, que o processo segue. Merece uma comemoração. Então, deixo aqui esse agradecimento a Deus por ter ouvido as minhas preces. Em seguida, eu gostaria de falar sobre um tema que o Padre Carlos tocou aqui, que é a questão das lanchas. Houve um evento no ginásio municipal para a entrega das lanchas aqui no Porto Hidroviário. E no sábado, na sexta, eu tive uma saída para a ilha, e quando eu estava passando aqui pela frente, eu vi as lanchas colocadas uma ao lado da outra, e a maresia indo e vindo, e as lanchas se batendo, e aquele negócio lá, derrubando coisa de dentro da lancha. Eu achei que era só daquele dia. E no dia seguinte, eu fiz o mesmo percurso, e lá as lanchas estavam. Quando o piloto lá do meu barco disse que, pelo menos, teria que ter pneus entre uma e outra para que aliviasse esse impacto, né? Se as lanchas estão em funcionamento, como o vereador Padre Carlos disse, eu não sei. Eu só sei que elas estão na água, né? Então, que se tenha cuidado com a coisa pública, porque quem vai ser beneficiado com essas lanchas são os alunos. E eu tenho certeza que a hora que der um problema, elas vão ficar ali paradas e vai virar sucata, né? Eu, inclusive, hoje, comentando algumas coisas antes da sessão com os outros vereadores, a gente vendo assim o tanto de dificuldade que se tem para concluir as coisas no município de Barcarena. É hospital, é creche, é quadra, mas outras coisas que também não caminham, né? Então, a gente precisa realmente efetivar as coisas que nós começamos. O meu intuito lá com a ponte, de estar acompanhando a obra, e a minha assessoria está indo para lá de 2 em 2 dias saber, é justamente isso. É saber se começaram e se vão terminar. Porque só para começar e deixar lá parado também não me interessa. Então, em relação às lanchas, eu gostaria muito de saber, né, onde é que serão guardadas essas lanchas quando não da utilização pelos alunos. Uma outra situação, falando já do lado lá da ilha do Cutajuaçu, do Cutajumiri, que é onde eu estou mais próximo ultimamente, existe uma situação lá que, quando eu fui a essa localidade em 2008, foi a primeira vez que eu fui lá, já existiu uma situação que lá virou um ancoradouro, um estacionamento dos barcos de pesca. E a própria comunidade diz que esses barcos vêm de Abaetetuba e lá usam a entrada do rio, lá onde eles moram, para guardar os barcos. Enquanto eles saem para pescar, quando a maré enche, né, e depois eles voltam com o pescado, estacionam ali na frente das casas dos ribeirinhos, e lá eles fazem suas necessidades fisiológicas, tomam banho pelado, só de cueca, na frente das famílias, limpam os peixes e jogam tudo dentro do rio. Então, se tivermos oportunidade de ir lá verificar a situação, é um odor fétido, é poluição de todo jeito, né? Então, eu gostaria muito que a Secretaria do Meio Ambiente pudesse fazer uma diligência nesse local e ver de perto o que é a situação. Não só de tirar a privacidade, tirar
o espaço, né, dos moradores, mas sim do mau uso do rio, né, de ancorar mesmo as suas embarcações ali e fazer tudo o que for possível depois que o barco estiver cheio, deixa na geleira e deixa tudo aqui para Barcarena, já que os barcos não são daqui, né? Então, uma situação que deveria ser observada pela Secretaria de Meio Ambiente. Uma outra questão lá é a questão do barco da água. Lá no Cutajumirim não existe sistema de abastecimento de água, então é preciso que vá o barco entregar essa água. E já tem um mês, eu acho, um mês e meio, que o barco da água não está indo entregar porque não houve pagamento. E essas pessoas precisam se deslocar de lá até o cafezal, onde a água é de melhor qualidade, segundo eles dizem, para buscar essa água. Então, depende de quê? De maré, de combustível, de uma série de coisas que eles precisam para ter essa água. Então, também gostaria de pedir esse esclarecimento para a Secretaria de Administração, porquê do acontecimento relatado. Bom, no último final de semana, nós tivemos no seminário da EUB, que é a Associação dos Estudantes Universitários de Barcarena, lá na Escola Luísio Chaves, né? E, naquele momento, os estudantes trataram de assuntos referentes a essa rede de atendimento aos universitários, né? Uma questão muito sempre relatada, que já essa tribuna já foi usada várias vezes para isso, é o passe escolar. Então, naquele momento, eu disse a eles que o passe escolar é sempre um motivo de orgulho para o estudante barcarenense, porque eu creio que seja o único município, sei lá, que dá esse benefício, né, integral, e quando isso é uma luta nacional, porque hoje se vê os protestos em várias capitais pelo passe livre, né, para os estudantes. Então, aqui a gente já concede esse benefício. Mas, além disso... Vereadora, diga. Só para enriquecer o seu discurso, inclusive o passe livre estudantil tem servido de mote de campanha dos presidenciáveis no Brasil, né? Isso tem servido até de bandeira política de muitos candidatos a presidente da nação, enquanto aqui no município, graças a Deus, a prefeitura, né, instituiu, e a gente aqui da Câmara tem uma briga constante para que não seja voltado atrás esse benefício, esse direito do estudante barcarenense. Muito bem. Somos pioneiros e, inclusive, eu digo sempre, gostaria muito de ter o privilégio de um dia criar uma lei que pudesse, por anos e anos, beneficiar pessoas, mas ainda tenho tempo para isso. Enfim, naquele momento eu havia solicitado à Secretaria de Educação uns dados sobre essas pessoas que são atendidas. Então, nós temos 1.651 beneficiados pelo passe escolar, 512 das universidades públicas e 1.139 das universidades particulares, né? Então, é um número muito aquém daquele que foi sonhado, que no início da lei eram 19 alunos. E, assim, as condições do transporte, né, a questão das cotas no barco, foram pontuados naquele encontro, e eles virão trazer a essa Câmara um projeto indicativo para que a gente estude na comissão e possa apresentar para beneficiá-los, envolvendo cursinho público, né, o passe, a Casa do Estudante, que, por sinal, a casa que funcionava em Belém, ela foi suspensa, esse benefício, provisoriamente, por conta de que houve um mau uso do imóvel, né? Dizem que tiraram de lá para mais de 1 tonelada de lixo, né? Enfim, que é um exagero, mas houve um mau uso por parte dos estudantes. Eram 8 estudantes que moravam na casa, e houve denúncia dos outros moradores do prédio onde era alocado, que o mau cheiro era tão insuportável que pensavam que tinha um cadáver lá dentro. Então, foi um benefício perdido pelo mau uso. Não está cancelado, mas está em estudo para que se possa realmente voltar ao benefício e criar um estatuto que vá reger esse comportamento dentro
da Casa do Estudante, né? E uma outra coisa é a questão dos estágios, para que a gente possa realmente criar uma rede de estágios e suportar essa demanda, né? E empregar e ajudar esses meninos aí que estão fazendo a faculdade. A outra situação é sobre a PAI. Na sessão passada, nós tivemos a presença deles, que muito educadamente vieram a essa casa comemorar, né, as grandes conquistas, né? E eu fiquei muito feliz porque usaram esse momento para dizer o quanto o trabalho da PAI é importante, não só para o município, mas para o Brasil. E na sexta-feira daquela mesma semana, nós, atendendo a solicitação deles, fomos até a PAI, o presidente e a Comissão de Educação, vereadora Rudilene, vereador Júnior Gal, vereador Luiz Tavares, e lá tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho da PAI, ouvir as suas reivindicações e nos comprometermos de viabilizar aquelas situações. Como bem ficou dito pelo vereador Tavares naquele momento, nós não queremos criar falsas expectativas, mas nós nos dispusemos a ouvi-los, a anotar suas reivindicações e vamos trabalhar para que a gente possa realmente levar a eles a condição para que os 105 alunos matriculados possam ser atendidos, porque hoje tem 105 alunos matriculados, mas apenas 40 alunos é que podem ser atendidos. Bom, só para encerrar, eu vou falar só um pouquinho do desfile escolar. No sábado, haverá o desfile escolar, né? Está programado para isso. Eu fico me perguntando, depois de um ano letivo complicado como esse que nós estamos tendo esse ano, existe clima para se fazer um desfile escolar? É muito bom você mostrar, pedir para as crianças mostrar o seu sentimento de patriotismo, de amor à causa, ao nosso país, é bonito. Mas existe por trás de tudo isso uma questão maior que não está resolvida, que é a questão dos professores com a prefeitura, a Câmara está no meio disso aí como se nada fizesse, mas o meu questionamento é esse. Se isso tudo foi avaliado. No ano passado, o desfile escolar aconteceu também após um longo período de greve. E, para minha surpresa, os professores, mesmo depois de uma greve, depois de todo o atraso, estavam lá, no sol quente, com as suas crianças, trabalhando e dando sangue. Eu e o vereador Tiago Rodrigues estávamos no desfile, mas nós estávamos embaixo, nós não estávamos no palanque, porque resolvemos distribuir água para as crianças lá. E, enfim, eu não sei se esse ano vamos fazer isso, mas pretendemos. Ele já disse que vai. Vamos ver se eu vou me encostar com ele para a gente fazer isso. Que é muito bom as pessoas verem que a gente está ali no meio deles e participando com eles. Mas a grande questão os professores esse ano, na minha visão, eles tiveram uma luta muito grande. Não ganharam nada com a greve. E, inclusive, ainda perderam, né? Eu fico me questionando por que se persegue trabalhador? Por que vai se mexer em salário, resultado de conquista, de luta? Então, para mim, essa medida tão impopular de mexer no plano de carreira, de retaliar, não é a forma democrática que eu acho que um governo deve tratar a sociedade. Principalmente categoria de trabalhadores. Eu acho que todos devem ser ouvidos. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelo diálogo. Eu não gosto de inflamar situações que eu não tenho a solução. E eu gosto de me respaldar muito em papel, porque palavra, para mim, o vento leva. Mas essa tribuna aqui, tudo o que se diz, o vento não leva, porque está registrado ali. Então, eu tenho muito cuidado com o que eu falo aqui. E eu gostaria muito de dizer ao senhor prefeito que aproveite o momento de desfile escolar para ver aquelas crianças, para ver aqueles professores que vão lá dizer: eu ganho pouco, eu não sou reconhecida, não sou valorizada, mas eu cumpro a minha obrigação. E eu peço até para que não pensem em retornar em greve. Vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, porque eu acho que ainda não está esgotado esse diálogo.
É só um apelo que eu faço à diretoria do Sintep, ao prefeito Vilaça, aos secretários que opinam junto com ele, né, e dizer que existe um boato, ou não sei se é verdade, sobre a questão do próximo pagamento, que seria na próxima sexta-feira, de contra-cheques zerados, de desconto de falta. No momento, eu não vou tocar no assunto, porque, para mim, isso ainda não está concretizado, porque o pagamento ainda não saiu. Então, eu preciso que isso chegue realmente a ser concretizado para a gente poder saber que medidas nós vamos tomar e até que ponto isso é legal. No mais, é isso que eu gostaria de dizer para o momento. E, numa próxima sessão, nós vamos tratar de assunto das obras, das reformas que não estão concluídas nas escolas, porque a gente ainda está fechando um relatório para poder apresentar isso a vocês. Muito obrigada. Obrigado, vereadora.